Você já reparou que existe uma diferença brutal entre quem fala da boca para fora e quem fala do fundo da alma? A distância entre essas duas formas de se expressar é a mesma que separa a ilusão da realidade concreta. Quando você pronuncia as palavras "eu sou", não está apenas soltando sons no ar, está ativando uma frequência que ressoa em todas as camadas da sua existência. É como ligar um interruptor cósmico que ilumina ou escurece o caminho à sua frente. A questão é que a maioria das pessoas trata essas palavras como se fossem parte de um script decorado. Repetem como papagaios, esperando que a mágica aconteça sozinha, enquanto por dentro continuam alimentando os mesmos medos e as mesmas limitações de sempre. O que ninguém te conta é que existe uma anatomia invisível por trás de cada declaração que você faz sobre si mesmo. E quando você não entende essa estrutura oculta, acaba usando o poder criador mais potente do universo de forma completamente equivocada. Pense assim: você tem nas mãos a chave mestra que abre todas as portas da realidade. Só que ao invés de usá-la conscientemente, você fica batendo na porta, gritando, suplicando, implorando para que alguém abra por você. A verdade nua e crua é que ninguém vai abrir porta nenhuma, porque a porta só existe na sua consciência e a chave sempre esteve na sua mão. O problema é que você nunca aprendeu a diferença entre segurar a chave e saber onde e como encaixá-la. Toda vez que você diz "eu sou", seguido de qualquer coisa, está dando uma ordem direta para a realidade se reorganizar. É como se você fosse um arquiteto redesenhando as plantas da sua vida em tempo real. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A consciência não é idiota. Ela não liga para o que você diz com a boca. Ela só responde ao que você realmente sente, ao que pulsa nas camadas mais profundas do seu ser. Então, quando você declara "eu sou próspero", enquanto seu peito aperta de ansiedade, pensando nas contas do mês, você não está criando prosperidade. Está apenas criando mais confusão, mais conflito interno, mais desalinhamento. É como tentar dirigir um carro pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O veículo até se move, mas de forma caótica, desperdiçando energia, queimando combustível, sem chegar a lugar nenhum. A raiz desse problema está no fato de que nós fomos condicionados a acreditar que a realidade externa é fixa e imutável, que nascemos em um mundo pronto, com regras estabelecidas, e que nosso papel é apenas nos adaptar. Mas a verdade ancestral, aquela que os sábios sempre souberam, é completamente oposta. A realidade externa é plástica, maleável, fluida. E ela se molda de acordo com o estado interno, que você sustenta com mais consistência. Quando você entende isso de verdade, não apenas intelectualmente, mas com cada célula do seu corpo, toda a sua relação com a vida se transforma. Você para de ser vítima e assume o papel de autor. O "eu sou" não é uma afirmação positiva bonitinha para fazer você se sentir bem por 5 minutos. É a declaração de identidade mais poderosa que existe. É você dizendo ao universo: "Isso é o que eu sou agora", e a realidade vai se curvar a essa verdade. Mas repare bem, não é o som que tem poder. Não são as vibrações das cordas vocais que movem montanhas. É o estado de consciência de onde essas palavras brotam que determina se elas vão criar ou apenas ecoar no vazio. Pensa na diferença entre um ator no palco e alguém vivendo uma experiência real. O ator pode chorar, gritar, expressar emoções intensas, mas no fundo ele sabe que está representando. A consciência dele está separada do personagem. Já quando você vive uma experiência de verdade, não existe essa separação. Você não está fingindo sentir, você está sentindo. Não está tentando acreditar, você simplesmente sabe. E é exatamente esse saber profundo que a realidade reconhece e obedece.
A maioria das pessoas está presa em um ciclo vicioso onde elas afirmam o que querem ser com a boca, mas negam com o coração. Dizem, eu sou confiante, mas tremem por dentro. Declaram, eu sou amado, mas se sentem invisíveis. E aí surge aquela frustração clássica. Eu faço tudo certo, repito as afirmações todos os dias, visualizo, mas nada muda. Claro que nada muda, porque você está tentando enganar a única coisa que não pode ser enganada, sua própria consciência. É como plantar sementes de maçã esperando colher laranjas. Você pode regar, adubar, cuidar com todo o carinho do mundo, mas se a semente é de maçã, vai nascer macieira. A consciência funciona da mesma forma. Ela só pode produzir frutos correspondentes ao que foi plantado. E o que você planta não é o que você fala, é o que você sente como verdadeiro. É o estado emocional que você habita quando ninguém está vendo, quando você está sozinho com seus pensamentos, quando a máscara cai e só resta você e sua verdade nua. Então, o primeiro grande despertar é perceber que você tem usado o nome divino em vão. Não no sentido religioso moralista, mas no sentido prático. Você tem desperdiçado o poder criador supremo em declarações vazias. Cada vez que você diz eu sou, sem estar totalmente mergulhado naquele estado, está diluindo sua força criadora. É como tentar acender um fogo com gravetos molhados. A fagulha até surge, mas não pega, não se sustenta, não aquece, não ilumina. A boa notícia é que você pode mudar isso agora. Não precisa esperar o momento perfeito, não precisa de mais conhecimento, não precisa de permissão de ninguém. Você só precisa de uma coisa: presença total. Presença é quando o que você diz, o que você sente e o que você é se tornam uma coisa só. Não existe divisão interna, não existe conflito, não existe aquela vozinha no fundo dizendo, será que vai funcionar? Quando você fala do estado de presença, as palavras saem carregadas de uma autoridade natural. Não é arrogância, não é imposição, é simplesmente a força tranquila de quem sabe quem é. Como um rei que não precisa gritar para ser respeitado. E é aí que a mágica começa a acontecer de verdade. Porque a realidade não responde ao que você quer, ela responde ao que você é. E você só é aquilo que você assume ser nos recessos mais profundos da sua consciência. Então o trabalho não é convencer a mente consciente, é impregnar a mente subconsciente. É fazer com que cada célula do seu corpo vibre na frequência daquilo que você está declarando. É transformar o eu sou em um estado de ser, não em uma frase de efeito. Porque quando o eu sou se torna estado, quando ele deixa de ser palavra e vira substância, a vida inteira conspira para confirmar essa nova identidade. Portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades surgem, coincidências se multiplicam. E você olha para tudo isso acontecendo e finalmente entende. Não foi sorte, não foi acaso, não foi o universo sendo bonzinho, foi a consequência natural e inevitável de você ter assumido um novo estado de consciência e não ter saído dele. Mas tem um porém. E esse porém é crucial. Você não pode ficar pulando de estado em estado, mudando de ideia toda hora, duvidando a cada pequeno obstáculo. Porque a consciência precisa de consistência para cristalizar uma realidade. É como construir uma casa. Você não constrói uma parede hoje, derruba amanhã, reconstrói depois e espera que a casa fique pronta. Você precisa de um projeto claro e execução consistente. A consciência funciona da mesma forma. O eu sou é o projeto. O estado sustentado é a execução e a realidade manifesta é a casa construída. Simples assim. Mas simples não significa fácil. Significa que o caminho é direto, sem atalhos, sem truques, sem gambiarras. Você assume quem você é, sustenta esse estado com firmeza e espera a realidade se reorganizar. Não porque você está sendo passivo, mas porque você entende que o tempo da manifestação é parte do processo.
A semente precisa de tempo para virar árvore. Existe um momento específico na jornada de todo buscador onde ele percebe que não basta saber a verdade, é preciso encarná-la. E é justamente nessa virada que a maioria desiste ou se perde em teorias intermináveis. A diferença entre conhecimento e sabedoria está exatamente aqui. O conhecimento você acumula lendo, ouvindo, estudando. A sabedoria você só adquire vivendo, testando, errando e acertando na própria pele. Quando falamos do eu sou, estamos falando de algo que precede qualquer ensinamento humano. Estamos tocando em algo tão antigo quanto a própria consciência, tão fundamental quanto a respiração. Lá nas escrituras antigas, quando Moisés se depara com a sarça ardente e pergunta o nome daquele que fala, a resposta que vem é desconcertante na sua simplicidade. Eu sou o que sou. Não é um nome comum. É a revelação de que a existência não precisa de justificativa. Essa frase carrega em si toda a cosmologia da criação. Não é Deus se apresentando como algo separado de você. É a consciência revelando sua natureza autoexistente. É o reconhecimento de que o ser simplesmente é, sem precisar de causa externa. Quando você diz eu sou com compreensão profunda, não está invocando uma força distante. Está reconhecendo a centelha divina que sempre habitou em você. Está acordando o Criador adormecido que observa tudo através dos seus olhos. Mas ao longo dos séculos, essa verdade foi sendo distorcida, manipulada, escondida atrás de rituais complexos e intermediários desnecessários. O homem esqueceu que o templo sempre esteve dentro dele. Criamos religiões, hierarquias, sacerdotes, como se precisássemos de tradutores para falar com nossa própria essência. Transformamos o simples em complicado, o direto em labiríntico, o óbvio em mistério impenetrável. E nesse processo de esquecimento, perdemos o acesso ao poder criador mais fundamental. Passamos a mendigar do lado de fora aquilo que sempre esteve disponível por dentro. Viramos pedintes batendo na porta da nossa própria casa. O eu sou é a chave que foi escondida à vista de todos, tão óbvia que se tornou invisível, tão simples que parecia não poder ser verdadeira. Mas a verdade é sempre simples, são as mentiras que precisam de elaboração. Agora vem a parte que separa os curiosos dos comprometidos. Entender que toda palavra que você pronuncia é um decreto. Não existe fala neutra quando ela vem acompanhada do eu sou. Toda vez que você completa essa frase, está lançando uma ordem no campo quântico da realidade. Está imprimindo uma forma no invisível. Está moldando a argila da consciência que eventualmente se solidificará em experiência concreta. A palavra cria, porque ela não é apenas som. Ela é vibração carregada de intenção, sentimento, crença. Ela é o movimento da consciência tomando forma no mundo das aparências. Quando você entende isso visceralmente, fica muito mais cuidadoso com o que declara sobre si mesmo. Porque cada eu sou cansado, eu sou sem sorte, eu sou um fracasso, está trabalhando ativamente contra você. Não é que o universo esteja te punindo, é que você está usando o poder criador de forma invertida. Está esculpindo exatamente aquilo que não quer viver. E depois se pergunta por que a vida parece tão pesada. A consciência não julga o conteúdo das suas declarações. Ela não diferencia entre positivo e negativo, bom e ruim. Ela apenas confirma. Ela apenas diz sim para tudo aquilo que você sustenta como verdadeiro. É como um espelho perfeito que reflete exatamente o que você coloca na frente dele. Se você mostra medo, ele reflete medo. Se você mostra abundância, ele reflete abundância, sem filtro, sem edição, sem julgamento. Por isso, Neville Goddard repetia incansavelmente: você já é aquilo que deseja ser. A única coisa te impedindo de ver isso é a sua recusa em aceitar como verdade.
É a sua insistência em olhar para as circunstâncias atuais como se fossem permanentes. Mas circunstâncias são apenas o eco atrasado de estados antigos. Elas não têm poder nenhum sobre você, a menos que você dê esse poder através da sua atenção e da sua reação emocional. Quando você declara "eu sou rico", mas por dentro sente o aperto da escassez, qual das duas mensagens você acha que a consciência vai obedecer? A frase bonita ou o sentimento verdadeiro? Óbvio que é o sentimento, sempre. Porque sentimento é a linguagem nativa da consciência. Palavras são apenas tradução superficial. O que cria é aquilo que pulsa por baixo das palavras. Então muitos ficam presos em um ciclo frustrante de afirmar, sem nunca mudar o estado interno. É como tentar esvaziar o oceano com um baldinho. Você pode fazer o movimento correto 1000 vezes, mas o resultado será sempre insignificante. O erro está em tratar o "eu sou" como ferramenta de manipulação externa. Como se você pudesse enganar a realidade com palavras certas e técnicas sofisticadas. Mas a realidade não se deixa enganar, porque ela não está separada de você. Você não está tentando convencer algo lá fora. Você está tentando se convencer por dentro. E a única forma de se convencer de verdade é parando de tentar e começando a ser. Ser não exige esforço. Ser é natural. Quando você é criança, você não tenta ser criança. Você simplesmente é. Quando você está com sono, você não tenta estar com sono. Você está. É automático, é orgânico, é inquestionável. O "eu sou" verdadeiro tem essa mesma qualidade. Não existe dúvida, não existe questionamento, não existe aquela sensação de estar forçando. Existe apenas o reconhecimento tranquilo de uma verdade interna. E é justamente aí que mora o grande desafio. Como sustentar uma verdade interna quando toda a evidência externa grita o contrário? Como manter a certeza quando o mundo inteiro parece conspirar contra a sua nova identidade? A resposta está em entender que o mundo externo está sempre atrasado. Ele não mostra o que você é agora, ele mostra o que você foi. É como olhar para o céu noturno e ver estrelas que podem nem existir mais. A luz levou tanto tempo para chegar até você, que a estrela pode ter explodido há milhões de anos. Mas você ainda vê o brilho dela porque a informação ainda está viajando. A realidade externa funciona do mesmo jeito. Então, quando você assume um novo estado e olha ao redor, esperando ver mudanças imediatas, está cometendo um erro de timing. Está pedindo para a realidade responder na velocidade da luz, quando ela responde na velocidade da consciência sustentada. A consciência precisa de tempo para se solidificar em forma. Não porque ela seja lenta, mas porque você precisa desse tempo para se firmar no novo estado. Para parar de oscilar, para se tornar a verdade que você está declarando. Quando você entende isso, para de procurar sinais externos obsessivamente. Para de ficar checando o celular esperando a mensagem, olhando a conta bancária, esperando o depósito, verificando o espelho, esperando a transformação física. Você simplesmente assume internamente e deixa o externo se reorganizar no seu próprio tempo, como um agricultor que planta a semente e confia no processo. Ele não desenterra a semente toda hora para ver se germinou. Essa confiança silenciosa é o que separa quem manifesta de quem apenas fantasia. Fantasiar é divertido, mas não cria nada. Manifestar exige que você se torne aquilo que deseja, não que você pense sobre aquilo que deseja. E aqui entra uma distinção crucial. O "eu sou" mente quando você o usa como fuga. Quando você tenta cobrir a dor com afirmações positivas, sem realmente processar e transformar o que está por baixo. É como colocar perfume em cima do lixo.
O cheiro melhora por uns minutos, mas a podridão continua lá, crescendo, fermentando, esperando para voltar à superfície com força total. O eu sou autêntico não foge de nada. Ele não nega a dor presente, mas também não se identifica com ela. Ele reconhece o momento atual sem torná-lo permanente. Ele vê sem se tornar aquilo que vê. Quando você diz, eu sou paz, enquanto está ansioso, não está mentindo se você entende que está declarando uma identidade mais profunda que a ansiedade momentânea. Você está reconhecendo que a paz é sua natureza essencial e a ansiedade é apenas um clima passageiro. Mas se você diz, eu sou paz, tentando sufocar a ansiedade, negando sua existência, fingindo que não está sentindo o que está sentindo, aí sim você está criando conflito. E conflito interno sempre se manifesta como caos externo. A maturidade espiritual está em conseguir sustentar uma identidade elevada enquanto atravessa experiências desafiadoras. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre não deixar o medo definir quem você é. O medo pode passar por você como uma nuvem passa pelo céu. Mas o céu não se torna a nuvem. Ele continua sendo céu, vasto, espaçoso, imutável. Você é o céu, não a nuvem. Essa é a verdade do eu sou. Então o trabalho não é criar um estado artificial de positividade tóxica. É aprender a descansar na sua identidade essencial, independente do que esteja acontecendo na superfície da sua vida. E isso, meu amigo, é uma arte. Uma arte que se aprende praticando, errando, recalibrando, praticando de novo. Não existe fórmula mágica. Existe disciplina consciente de voltar sempre para o estado escolhido. Toda vez que você se pega identificado com o velho estado, você simplesmente retorna, sem culpa, sem drama, sem histórias elaboradas. Você apenas nota e retorna, como um músico afinando um instrumento, e cada retorno fortalece o novo estado. Cada vez que você escolhe conscientemente a nova identidade, em vez de reagir automaticamente com a velha, você está reprogramando os circuitos neurais e energéticos que sustentam sua realidade. Chegou a hora de falar sobre o que realmente separa quem transforma a vida de quem apenas coleciona teorias. E essa diferença não está em saber mais, mas em aplicar com consistência o pouco que realmente importa. A maioria das pessoas trata o conhecimento espiritual como hobby intelectual. Elas consomem vídeos, livros, palestras, acumulam informação sobre informação, mas na hora de aplicar, recuam. Porque aplicar exige coragem de questionar tudo que você acreditou ser verdade até agora. Quando você começa a usar o eu sou conscientemente, vai perceber algo perturbador. A sua identidade atual é apenas um hábito. Não é quem você realmente é quem você se acostumou a ser através da repetição inconsciente. Você não nasceu se sentindo inadequado, inseguro, limitado. Essas características foram construídas tijolo por tijolo, através de experiências, condicionamentos, repetição de padrões mentais. E se foram construídas, podem ser desconstruídas. O eu sou é a ferramenta de desconstrução e reconstrução simultânea. Toda vez que você o usa conscientemente, está demolindo uma parte da velha estrutura e erguendo uma nova no lugar. É reforma de alma em tempo real. Mas aqui está o ponto onde muitos tropeçam. Eles querem demolir a casa velha sem ter projeto para a nova. Querem destruir a identidade antiga, mas não têm clareza sobre quem desejam se tornar. E aí, ficam perdidos no meio do caminho. Por isso, é fundamental ter clareza absoluta sobre o estado que você quer sustentar. Não pode ser vago, não pode ser genérico, tipo, quero ser feliz. Precisa ser específico, precisa ter textura, temperatura, sensação definida. Como você se sente quando é essa pessoa? Como você respira? Como você caminha? Qual é a qualidade da sua presença?
Quanto mais detalhes sensoriais você conseguir capturar, mais fácil fica sustentar o estado, porque a mente subconsciente não trabalha com conceitos abstratos, ela trabalha com experiências sensoriais. Ela precisa sentir a realidade do novo estado para começar a reorganizar o mundo externo de acordo com ele. Então, quando você diz, "eu sou próspero", não pode ser apenas uma frase vazia. Você precisa sentir a textura da prosperidade no seu corpo, a leveza, a expansão, a ausência de preocupação, a generosidade natural que vem da abundância. Não estou falando de visualização forçada ou repetição mecânica. Estou falando de você se permitir habitar aquele estado por alguns momentos, totalmente presente, sem julgamento, sem pressa, apenas sendo. E quanto mais você pratica esse habitar consciente, mais natural o estado se torna. Como aprender a andar de bicicleta. No começo é desajeitado, você cai, se desequilibra, mas com prática vira automático. Seu corpo aprende e não esquece mais. A mesma coisa acontece com estados de consciência. Quando você pratica sustentar um estado escolhido, eventualmente ele se torna seu ponto de referência padrão. Não porque você está fingindo, mas porque você genuinamente se tornou aquilo. Mas tem um obstáculo gigante nesse caminho. O mundo vai testar você. Situações vão surgir parecendo contradizer completamente o estado que você está sustentando. E é exatamente nesses momentos que tudo se define. A pessoa imatura espiritualmente vê a contradição e desiste. Tá vendo? Eu sabia que não ia funcionar. É tudo ilusão mesmo. E ela volta correndo para o estado antigo, como quem volta para um relacionamento tóxico por medo da solidão. A pessoa madura vê a contradição e entende. Isso é apenas o eco do velho estado se dissipando. Não é sinal de fracasso. É sinal de que o processo está em andamento. É como a febre que vem quando o corpo está combatendo uma infecção. Neville sempre falava sobre persistir no estado desejado, independente do que os sentidos físicos reportam. E isso soa bonito na teoria, mas na prática é brutal. Porque todo o seu condicionamento grita para você acreditar no que vê. Mas se você sempre acreditar apenas no que vê, nunca verá nada além do que já acreditava. É um círculo fechado. A única forma de quebrar esse círculo é dar fé ao invisível antes que ele se torne visível. Fé não é acreditar em contos de fadas. Fé é sustentar uma verdade interna com tamanha convicção que a realidade externa não tem escolha senão eventualmente se conformar. É teimosia espiritual da melhor qualidade. E essa teimosia precisa ser silenciosa. Porque quando você sai contando para todo mundo, o estado que está sustentando está diluindo o poder. Está deixando que opiniões externas contaminem a pureza da sua convicção interna. O criador maduro trabalha em silêncio. Ele não precisa de aprovação, não precisa de testemunhas, não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é aquilo que decidiu ser e espera pacientemente que o mundo se reorganize. Esse silêncio não é segredo neurótico, é proteção inteligente. É entender que enquanto uma planta está germinando sob a terra, ela não precisa de holofotes. Ela precisa de escuridão, umidade, tempo. A exposição prematura mata o broto. Então aprenda a sustentar seus estados escolhidos em privacidade sagrada. Deixe que as pessoas vejam os frutos, não o processo. Deixe que elas se surpreendam com a transformação, não que opinem sobre o método. Porque a opinião dos outros, por mais bem intencionada que seja, vem sempre do estado de consciência deles, não do seu. E se eles não sustentam o mesmo estado que você, a opinião deles vai funcionar como peso, não como impulso. Outro ponto crucial. Você precisa aprender a detectar quando está saindo do estado escolhido. E isso requer autoconsciência constante. É como ser o vigia da sua própria consciência. Toda vez que você nota uma emoção de falta, escassez, medo, inadequação,
Esse é o sinal vermelho piscando, não para você se culpar, mas para você recalibrar. É apenas feedback, não julgamento. A recalibração é simples. Você para o que está fazendo, respira fundo algumas vezes e conscientemente retorna para o estado escolhido. Sente ele novamente no corpo. Lembra quem você decidiu ser e continua. Nos primeiros dias e semanas, você vai fazer isso 1000 vezes por dia. Vai parecer exaustivo, vai parecer que não está funcionando, mas persista. Porque cada retorno consciente está fortalecendo novos caminhos neurais. É como treinar um músculo. As primeiras repetições são as mais difíceis. Mas com o tempo, o músculo fica mais forte, o movimento fica mais fácil. E, eventualmente, você consegue fazer com naturalidade o que antes parecia impossível. E tem um fenômeno interessante que vai começar a acontecer. Você vai notar pequenas sincronicidades, encontros improváveis, conversas que surgem do nada, trazendo exatamente a informação que você precisava. Oportunidades aparecendo de formas inesperadas. Essas sincronicidades não são coincidência, são o universo se reorganizando para corresponder ao seu novo estado. São as pontes invisíveis se formando entre onde você está e onde você decidiu estar. A tentação é ficar obcecado procurando esses sinais. Não caia nessa. Os sinais vão aparecer naturalmente como subproduto do estado sustentado. Se você fica caçando sinais obsessivamente, está operando da falta, não da plenitude. A postura correta é de expectativa relaxada. Você sabe que a transformação está acontecendo. Você confia no processo. Mas você não fica ansioso, não fica checando a cada 5 minutos. Você simplesmente vive a partir do novo estado e deixa a vida surpreender você. E aqui entra algo que poucos ensinam. O eu sou não é apenas sobre criar circunstâncias externas favoráveis. É sobre você se tornar uma pessoa diferente. É transformação de identidade, não manipulação de realidade. Quando você realmente entende isso, para de usar o eu sou como uma lista de desejos ao Papai Noel. Você começa a usá-lo como declaração de ser. Não é eu quero ter isso, é eu sou isso. A diferença é sutil, mas revolucionária. Querer mantém você em estado de carência, ser coloca você em estado de plenitude, e o universo só pode dar mais do que você já é, nunca pode preencher o que você sente que falta. Por isso, pessoas ricas ficam mais ricas e pessoas pobres ficam mais pobres. Não porque o universo seja injusto, mas porque cada um está sustentando um estado e recebendo os frutos correspondentes. A consciência é matematicamente precisa. Então, o trabalho espiritual real não é sobre conseguir coisas. É sobre se tornar o tipo de pessoa para quem essas coisas são naturais. É sobre encarnar o estado antes da evidência aparecer. E quando você encarna de verdade, as coisas vêm como consequência automática. Não porque você mereceu, não porque se esforçou, mas simplesmente porque elas correspondem à frequência que você está emanando. Agora, vamos falar sobre o teste prático. Porque tudo isso que estamos discutindo precisa sair do campo teórico e entrar no campo experiencial. E a única forma de fazer isso é testando. Escolha um estado específico que você quer sustentar pelos próximos 7 dias. Pode ser paz, pode ser confiança, pode ser prosperidade, pode ser amor, o que ressoar mais profundamente com você. Durante esses 7 dias, seu único trabalho é retornar para esse estado toda vez que perceber que saiu dele. Não importa quantas vezes precise retornar. 1000 vezes se for necessário, apenas retorne. Não avalie resultados, não fique medindo progresso, não compare com nada, apenas sustente o estado o máximo que conseguir. E observe seus pensamentos, suas emoções, suas reações, as situações que surgem. Você vai notar padrões.
vai perceber resistências internas que nem sabia que tinha, vai ver claramente os momentos em que seu ego tenta te puxar de volta para o conhecido. Tudo isso é informação valiosa. E no 7º dia, revise mentalmente a semana. Não para julgar se funcionou ou não, mas para notar as mudanças sutis. Talvez uma conversa diferente, talvez uma sensação nova, talvez uma oportunidade inesperada, talvez apenas mais paz interna. Qualquer mudança, por menor que seja, é prova de que a lei está operando, porque a lei é constante. Ela não falha. O que falha é a nossa consistência em aplicá-la. E, finalmente, entenda isso. O eu sou é sagrado não porque alguma religião disse, mas porque ele é literalmente a ferramenta através da qual a consciência infinita se individualiza em você. Quando você diz eu sou com presença total, está acessando o portal entre o sem forma e a forma. Está trazendo para a existência aquilo que ainda não existe. Está sendo co-criador consciente da sua realidade. Essa não é teoria esotérica, é mecânica de consciência. É como o universo funciona desde sempre. Você apenas esqueceu, mas agora você está lembrando. E com essa lembrança vem a responsabilidade. Porque quando você sabe que cada eu sou está criando, você não pode mais usar esse poder inconscientemente. Você precisa se tornar guardião vigilante das suas próprias declarações internas. E essa vigilância não é paranoia, é amor próprio na sua forma mais elevada. É você cuidando do jardim da sua consciência com a atenção que ele merece, arrancando as ervas daninhas antes que tomem conta. O silêncio que ordena o mundo não é ausência de som, é presença total. É aquele lugar dentro de você onde não existe dúvida, onde não existe luta, onde você simplesmente sabe. E desse lugar tudo se move. Então, aquiete-se, não externamente, mas internamente. Encontre esse lugar de quietude em você, onde o eu sou não precisa gritar para ser ouvido, onde ele simplesmente existe, pleno, completo, inteiro. E a partir dessa quietude declare, não para convencer, mas para reconhecer, não para pedir, mas para aceitar, não para atrair, mas para ser. Porque no final, você vai perceber que nunca precisou atrair nada. Tudo sempre esteve disponível. Você apenas precisava se tornar o tipo de consciência através da qual essas coisas pudessem fluir naturalmente. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo em você que reconhece a verdade quando ela é dita sem filtros, sem enfeites, sem promessas vazias. E esse algo é a sua própria consciência pedindo para despertar completamente. Mas reconhecer a verdade não basta. Você precisa decidir o que vai fazer com ela. Porque informação sem aplicação é apenas entretenimento disfarçado de crescimento. E você não veio até aqui para ser entretido, você veio para ser transformado. Então, aqui está o convite. Não deixe esse vídeo ser apenas mais um na sua lista de assistidos. Deixe que ele seja o marco divisor entre o você que vive no piloto automático e o você que cria conscientemente a própria realidade. O primeiro passo prático é se inscrever neste canal. Não como quem coleciona inscrições, mas como quem faz um pacto consigo mesmo de mergulhar fundo nesse caminho. Porque o que compartilhamos aqui não é conteúdo superficial para passar o tempo. É material denso, profundo, transformador. Cada vídeo é construído para desconstruir ilusões e reconstruir consciência. Para te tirar da zona de conforto mental e te colocar no território do poder real. E se você quer continuar recebendo isso, precisa apertar aquele botão vermelho agora. Depois, curta este vídeo. Não porque eu preciso do número, mas porque a curtida é um gesto simbólico. É você dizendo para o universo, eu reconheço o valor aqui, eu quero mais disso na minha vida. E o universo responde sempre às suas declarações silenciosas. Mas o mais importante de tudo está nos comentários. Quero que você escreva exatamente estas palavras. Eu sou presença consciente.
Não pule essa parte achando que é bobagem. Esse ato de escrever é alquimia pura. Quando você digita essas palavras e aperta enviar, está fazendo 3 coisas simultaneamente. Está declarando publicamente uma intenção, está ancorando o estado no mundo físico através da ação e está criando um testemunho que você mesmo poderá revisitar quando duvidar. Além disso, ao escrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho, que entendem essa linguagem, que sustentam frequências elevadas, e essa energia coletiva amplifica a sua jornada individual de formas que você ainda nem consegue mensurar. Muitos vão assistir esse vídeo e fazer nada. Vão concordar com a cabeça, sentir um frisson de inspiração e voltar para os mesmos padrões de sempre. Esses continuarão exatamente onde estão, culpando o mundo pela vida que eles mesmos criaram inconscientemente. Mas você não é essa pessoa. Caso fosse, não teria chegado até o final. Então não desperdice o momento. Inscreva-se, curta e, principalmente, escreva "Eu sou presença consciente" nos comentários agora. Esse é o seu primeiro ato consciente de criação. A primeira vez que você usa o "eu sou", não como teoria, mas como prática viva. E a partir desse momento, nada mais será como antes. Porque uma vez que você desperta para o poder que habita em você, não existe mais volta. Existe apenas a escolha diária de honrar essa verdade ou traí-la. E eu sei qual escolha você vai fazer. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, você não está buscando se tornar algo, você está apenas lembrando do que sempre foi.